Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí, que Deus abençoe você imensamente. Sua casa, família, seu dia, o seu ano. Sim, 2026 chegou trazendo um som alegre. Este é o nosso ano. Vai ser o melhor de todos. Sim, as maiores proezas de Deus não estão no seu passado, mas no futuro. Por isso que nós precisamos crer e nos lembrar que nós temos o sangue de um campeão. Nós nascemos parecidos com os nossos pais, mas morremos parecidos com as nossas decisões. Então, você pode até ter começado mal, ter sido gerado num ambiente ruim, mas a partir do momento que você crê no Senhor e o assume, se entrega, porque tanto ao Senhor seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. E o que é um coração perfeito para com Deus? É um coração inteiro, íntegro. E uma coisa íntegra é uma peça inteira. É quando não tem nada fora. Nós estamos alinhados com Deus. O nosso foco é Deus. Nós estamos aqui determinados a viver uma vida que o glorifica. Ou seja, amamos o que Ele ama, odiamos o que Ele odeia. O que o agrada está dentro, o que o desagrada fora. Nós temos uma visão de reino. E visão de reino é aquela onde Cristo está no centro. Porque crentes tem muitos, mas não cristocêntricos. E a pergunta que nós temos que fazer é se nós somos cristocêntricos. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Ou seja, então agora em Cristo, eu me torno uma nova criatura. Eu agora tenho o DNA dos campeões. Nós passamos a fazer parte de uma linhagem de campeões, de vencedores, de pessoas que marcaram a história, que receberam algo de Deus e foram bons mordomos, porque mordomia é fazer bom uso daquilo que nós recebemos. Quando você se for, as coisas vão ficar melhores. Quando você sair do lugar em que foi colocado, você vai deixar melhor? Você sabia que a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não o faz, peca? Eu sei fazer uma coisa bem feita. Eu sei fazer com excelência, mas ajo com negligência. E falando em negligência, maldito aquele que faz a obra do Senhor de forma negligente. Então, olha só. Eu sei fazer da maneira certa, mas ajo com preguiça.
De forma negligente? Como você lida com aquilo que Deus colocou nas suas mãos? Um dom, um talento, a capacidade que Ele deu, uma oportunidade, o lugar que Ele deu a você, que Ele colocou você. Como você lida? Foste fiel no pouco, no muito eu coloco. Às vezes eu vejo pessoas dizendo que querem tanto, né? Não, eu quero fazer grandes coisas, eu tenho pensamentos altos. Tá, perfeito. O que significa para você pensamentos altos? Será que para você pensamentos altos significa ocupar um cargo ou ter muito dinheiro, uma posição elevada, um cargo elevado? Porque para algumas pessoas que na verdade não têm identidade, elas estão tentando resolver um problema interno em coisas, em ter alguma coisa, entendeu? Um cargo, um título, uma plaquinha na porta, uma placa no estacionamento. Esta vaga é do fulano de tal. É um problema de identidade. Porque quando você sabe quem é em Cristo, que você tem o DNA de um campeão, você não precisa provar nada para ninguém. Você sabe que não é o que você faz, nem o que você tem, mas o que você é. Ponto. Porque se você é o que você faz, e o dia que você não puder mais fazer? E se você, então, não estiver mais numa determinada posição, acabou tudo? Então a sua vida termina quando aquele ciclo terminou, então tudo terminou? Não, quando você tem a identidade de Cristo, você sabe que você nasceu com um propósito, como Jesus. E você vai fazer o que for preciso, se esvaziar. Não é o que Paulo falou em Filipenses 2? Que a atitude de vocês seja a mesma de Cristo, que mesmo sendo Deus, não usurpou, não se apegou a esta posição, mas muito pelo contrário, ele tinha um propósito e ele foi capaz do quê? De se esvaziar para poder cumpri-lo plenamente. E ele se humilhou. E Deus pôde exaltá-lo. E como está escrito, tudo que o Senhor fazia, fazia muito bem. Ele foi ungido pelo Espírito Santo e saiu fazendo bem a todas as pessoas. Então, por onde ele passava, ele fazia o que ele sabia que ele foi chamado para fazer, que ele nasceu para fazer, com excelência. Ele dava atenção a todas as pessoas. O Senhor sabia quem ele era. E ele não se submeteu a nenhuma pressão para ele se adequar ao sistema, para ele se desviar. Ele não tratou nada como algo menor, mas ele sabia onde devia estar, o que devia fazer, e ele fez com excelência, porque ele sabia quem ele era. E ele nos ensinou, e o nosso modelo é ele. Nós recebemos a mente dele, a natureza dele, o caráter dele, quando nós cremos nele. E por causa dele, nós somos justificados, transformados e feitos novas criaturas
novinhas em folha, prontinhas para recomeçar. Só em Cristo você simplesmente pode recomeçar. Ah, isso é incrível. É bom demais para ser verdade, né? Às vezes eu estou lendo e eu falo, ai, deixa eu me beliscar para ver se esse negócio será que eu não estou sonhando? Não. Em Cristo nos tornamos novas criaturas. Recebemos tudo que Ele venceu por nós. E que nós jamais conseguiríamos, mas Ele foi lá e venceu, conquistou, e agora, em Cristo, nós somos mais que vencedores. Nós temos o sangue de um campeão. Nós passamos a fazer parte de uma linhagem de campeões, de vencedores. Nós temos o DNA dos campeões. Vá ler Hebreus 11. Só tem campeões ali. Mas como? Pela fé, pela fé, pela fé. Pela fé. Eles creram nisso. Eles creram. E se alinharam. E cumpriram com o seu propósito na sua geração. Incrível! Viveram de forma inteira para Deus. E fizeram com excelência, com diligência. Foram diligentes. Tudo que foi confiado a eles. A missão, o propósito. Ei, se você sabe fazer e não faz, sabe fazer o bem, sabe fazer o que é certo, se algo foi confiado aí nas suas mãos e você sabe como fazer, mas não faz. Por quê? Porque é negligente, é preguiçoso, é acomodado, relaxado. A Bíblia diz que peca, você está em pecado. Porque se eu sei fazer do jeito certo e eu não faço, eu peco. Não vos canseis de fazer o bem, de fazer o que é certo. Pode ser que momentaneamente você não tenha o resultado certo. Parece que ninguém está fazendo. Parece que não faz sentido. Parece que não está tendo reconhecimento. Não importa. Não importa. Porque não é o que está fora, é o que está dentro, é o que você sabe que deve fazer. Aí eu fiz o bem para tal pessoa e ela não me reconheceu. E daí? Não tem a ver com ela, tem a ver com o que é certo. Não é porque ela é ingrata que você vai ser. Você não faz o que é certo, não faz o certo porque alguém agradece ou não. Você faz porque é certo. Você sabe que é o que Deus espera de você. E quando a gente sabe que é o que Deus espera de nós, então não importa mais. Ah, parece que eu não estou tendo o resultado certo. Terei. Parece que ninguém está vendo. Deus está. Ah, mas ninguém está fazendo isso. Não importa. Eu não sou todo mundo. Eu vou fazer o que eu sei que eu devo fazer. Ah, mas parece que ninguém está reconhecendo. Não agradece. Ninguém está vendo isso como algo de valor. E daí eu sei que tem valor diante de Deus. Eu sei que é o que Ele espera de mim. Eu sei que é a verdade. Eu sei o que está escrito. Quando você coloca Cristo no centro, então você deixa de ser o centro da sua existência. Você sofre uma libertação de você.
E não existe nada mais incrível do que você ser liberto de você mesmo. Ei, você não pode ser feliz estando no centro da sua existência. Essas pessoas são infelizes, porque tudo é sobre elas. E eu. Não se importam comigo, não estão reconhecendo. Ai, eu faço tudo por essas pessoas, por essa família. E ninguém me reconhece. Ai, eu fiz o bem para esse, aqui para esse. E ninguém me reconhece. Daí, o que você faz para Deus, porque você sabe que é correto, você vai ter uma recompensa imensa. Ainda que pessoas nunca agradeçam, a sua recompensa será imensa. Então, aquilo que está dentro de nós colocamos para fora. Nós não podemos negar a verdade, porque Cristo é a verdade. E se a verdade está dentro de mim, eu não posso negar a verdade. Entendeu? Eu tenho o sangue de um campeão, você tem. E esse campeão sempre nos ensinou sobre diligência, excelência, amor, perdão, a sermos levantadores de vidas, construtores e não destruidores. Gente de um caráter firme, que tem a identidade dele, que não tem que provar nada para ninguém. Gente que sabe o que deve fazer. Gente que está inteira no Senhor e que não se vende para fazer o que o Senhor reprova. Não. O povo de Deus não se vende. Não olha para a direita nem para a esquerda. Deixa o que se foi. O povo de Deus segue em frente olhando para o alto, para Jesus. Nós estamos sempre na nossa boa corrida da fé. Nós estamos correndo a boa corrida. Nós estamos na boa luta. Não foi o que Paulo disse? Combati o bom combate, a boa luta. Terminei a corrida. Eu fui até o fim. Eu não apenas comecei, eu fui até o fim, porque aquele que tem o sangue de um campeão não é instável, volúvel, oscilante, não vive parado, estagnado, não é passivo, não é inerte na vida, mas também não vive de ativismos. Não, ele é ativo na fé. Ele é firme na fé, é corajoso, sabe onde deve estar, sabe o que deve fazer e não nega a verdade. É incrível, é incrível. Ei, Deus está nos chamando para um nível alto. Paulo disse, eu guardei a fé. E nós precisamos concentrar a nossa força nisso, guardar a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Paulo disse que ele não corria sem um propósito e ele não lutava como quem está dando socos no ar. Paulo disse, eu esmurro, eu subjugo o meu corpo. Porque eu não quero, no final, após ter pregado para muitos, perder a minha própria vida. Não. Nós precisamos nos agarrar à verdade todos os dias e segui-la com temor, responsabilidade, olhando para o alto, resistindo firme,
naquilo que é certo, verdadeiro, aquilo que está escrito, focados naquilo que o Senhor nos mandou fazer, não nos distraindo com bobagens. Não. Ei, você foi chamado para mais, para muito mais. E quando você é fiel nas mínimas coisas, Deus pode confiar grandes coisas nas suas mãos, que é o princípio da mordomia. Tudo que Deus coloca nas nossas mãos, mais um dia, uma família, filhos que são a herança do Senhor, uma posição, pessoas, um cargo, um dom, um talento, é para nós usarmos para a glória dele. Quer comais, bebais ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Nós fazemos para glorificá-lo. Porque se você é fiel no pouco, ele te coloca no muito. Se você é honesto no pouco, você vai ser honesto no muito. Mas se você é desonesto no pouco, você também vai ser desonesto no muito. Se você ignora aquelas coisas que para você são pequenas, pequeno para Deus não significa insignificante. Não tem pequeno para Deus. Tem o que é certo, tem o que é errado, tem aquilo que ele nos chamou para fazermos. E nós precisamos entender isso. Ele nos quer inteiros e os olhos dele passam por toda a terra à procura desses corações inteiros para que ele possa mostrar a sua força. Então você quer ver a força, o poder de Deus? Esteja inteiro diante dele. Faça o que você sabe que tem que fazer. Se entrega completamente. Não vos canseis de fazer o bem, porque no tempo certo você vai colher. Faça o que é certo, porque do contrário, se você sabe fazer e não faz, você peca. Em nome de Jesus, Pedro e os outros discípulos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Não, eu não estou no centro da minha existência. Não tem a ver comigo. Não, eu não me importo com a minha vida. Se tão somente puder terminar a corrida e completar, meu Deus, que declaração! O ministério e terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Tendo Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu e foi sepultado com seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Então Davi nasceu, viveu e cumpriu com seu propósito na sua geração. Foi o homem segundo o coração de Deus. Paulo termina dizendo: sim, eu lutei a boa guerra. Eu não lutei guerras inúteis. Eu estive a minha vida na luta certa. Eu dediquei a minha vida a uma luta que vale a pena. Eu terminei a corrida, lembra? Aqui, ele fez essa declaração, depois ele faz. Sim, eu terminei. E eu guardei a fé. Eu continuo crendo, feliz e grato, porque aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação. Não é o que eu vou ter agora, é o que eu já recebi de Cristo, que me faz viver em gratidão
e plenamente para a glória dele. Levante-se, ouça a palavra do Senhor e se joga nele. E viva num nível elevado. Viva para algo maior. Viva para Deus. E busque-o com toda a força da sua vida. Porque nós não temos nada melhor para fazer. Pega esta palavra. Se alinha com Deus. Não protela. Não. Se volta para Ele. Entenda o que Ele está falando com você. E simplesmente se submeta. Deus nos deu esta vida para viver e não para desperdiçá-la. Não desperdice sua vida com sentimentos inúteis, traiçoeiros, emoções egoístas, com uma vida hedonista. Não corra atrás de coisas que têm preço, mas viva por valores e princípios. Viva para algo maior que você. Não se venda. Muito pelo contrário, compre a verdade. Mantenha Cristo no centro da sua vida e viva para Ele, cumpra com seu propósito. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo. Peço que esta palavra tenha possuído os corações. Que o teu povo tenha sido possuído por esta mensagem e não consiga mais ficar indiferente ao que está ouvindo. Não. Que decisões já tenham sido tomadas e um alinhamento perfeito aqui, como o Senhor falou. Seja feito. Quando nós nos levantamos internamente, no Espírito, nós nos levantamos na vida. Eu abençoo o teu povo, Senhor, com esse entendimento, com temor e com alinhamento. Eu oro por um alinhamento. É o que o Senhor mais tem falado. Ordem simples, obedeçam ordem simples, ponham ordem na vida. Se alinhem comigo. É o que o Senhor mais tem falado. Cresçam. O Senhor cresceu em 4 aspectos. E o Senhor tem falado continuamente. Cresçam. E crescimento acontece dentro de nós. Antes de qualquer coisa, o crescimento acontece dentro de nós. Porque as coisas acontecem 2 vezes, uma dentro e outra fora. Abençoa lares e famílias todos que enviaram os seus pedidos para oração. Consagro tudo. Tomo posse de vitórias e peço sabedoria, inteligência, discernimento e temor para o teu povo. Abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo abundância ao Senhor, quem dá poder para conquistar riquezas. Levanta mais semeadores, porque precisamos, e onde este programa estiver chegando, que esta palavra tenha transformado mentes e corações. Para a glória do teu nome. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 32969449. Rua Taquari 995 na Moca, é onde nós estamos hoje, Casa Firme. Um trabalho incrível, único, e que você deve aproveitar esta oportunidade de se jogar. Busque a Deus, porque não temos nada melhor para fazer do que buscar a Deus. Conta com a gente, é um prazer estar aqui, servir, e se o Senhor não voltar, vou continuar falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.